Shabbat Shalom, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso estudo da Paraxá, na sequência do nosso programa Boi Kalá, onde nós recebemos o Shabbat com essas orações escritas há muitos e muitos anos e uma forma toda especial de recebermos a rainha do Shabbat, né? Shabbat, tão especial para todos nós. Bem, eu estou aqui com a Luana, meu nome é Marco Rodrigues, da Yeshivat Shuv Português, e vamos fazer nossos anúncios habituais, né? Lembrando que dia 12 e 13 de maio nós temos a conferência, um chamado ao remanescente em Madrid, aqui na Espanha, convidando todos vocês aqui que estão na Europa, ou até que estejam no Brasil, queiram vir, por que não? Mas todas as comunidades de língua portuguesa que acompanham a gente aqui da Europa para estarem conosco, com o Rabino Shapiro, vários líderes da América Latina, da Espanha, para aprendermos mais. Isso que é o mais importante. Estamos sempre aprendendo mais, né? E, falando em aprender, lembrando que as inscrições da Yeshivat Shuv Português estão abertas. Basta você se inscrever no nosso site, pt.shuvu.tv, né? E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para a gente também, entrar em contato. E a gente vai poder explicar um pouquinho como funciona essa Yeshivá, que é uma família, na verdade, né? Não é nem um curso, não é nada, não são títulos, né? Verdade. E também está disponível nesse site os recursos da Yeshivat Shuv, da Rabat Ami, para vocês adquirirem. Nós temos o Sidura Rabat Olam, nós temos os livros do Rabino Shapira, o Remanescente Rebeca, as Boas Novas segundo a Covid-19, estão lá disponíveis para vocês comprarem. Mas como a gente sempre lembra, só depois do Shabat, né? Vamos aguardar o Shabat. Depois do Shabat, como estamos em vários fusos horários diferentes, talvez alguns possam ainda correr e comprar, outros não, mas está lá disponível para vocês, tá? E vamos começar a falar da nossa paraxá dessa semana, Ana, que é a paraxá Terumá. É a 19ª paraxá do ciclo de 54 paraxiot durante o ano, mais as paraxás especiais de festas. Mas Terumá tem em várias Torás, em várias Bíblias, em várias Tanar que temos traduções diferentes para a palavra Terumá. Terumá, que na Bíblia judaica completa está muito bem acertado, está escrito como coleta, né? Porque Deus mandou Moshe coletar ouro, prata, cobre e outros objetos para que fossem feitos os itens do tabernáculo e o próprio tabernáculo, né? Então, nós temos coleta, mas também temos em alguns como oferta, mas coleta até parece ser um pouco mais acertado, né? E tem uma muito interessante que eu achei que é oferenda. Até as pessoas assustam se falar isso, principalmente no Brasil. Se for perto de um cruzamento, então sai de perto. Ninguém vai falar nisso. Mas, na verdade, nossos rabinos explicam, nossos sábios explicam que muitas vezes oferenda é utilizada da seguinte forma. Até é o significado da palavra. É como se nós estivéssemos tomando aquele objeto e elevando espiritualmente aquele objeto. Aquele objeto leva a um outro nível espiritual. E por que isso? Justamente por causa da construção do tabernáculo, né? Justamente esses itens utilizados para fazer aquele local onde o Eterno estava fazendo para conectar os céus e a terra, o reino de cima com o reino de baixo, né? E justamente colocar a presença dele, né? Exatamente. Então, é por isso que nós temos essas traduções, né? E lembrando onde nós paramos na última paraxá, nós paramos na paraxá Mishpatim, né? E a paraxá Mishpatim ela termina justamente quando Moshe ascende ao Monte Sinai e fica lá durante 40 dias e 40 noites, né? E esses 40 dias e 40 noites, nossos sábios escreveram que realmente Moshe não é aquela questão de que Moshe ficou no monte 40 dias e 40 noites. O tempo passou de forma diferente para Moshe e para quem estava do lado de fora. Mas para Moshe, principalmente, os nossos sábios dizem que Moshe, na verdade, ascendeu aos céus. Ele pôde contemplar o tabernáculo celeste e fazer ali uma representação e saber exatamente como o tabernáculo na terra deveria ser feito. E muito interessante que é muito parecido com o final, né? Um pouquinho inverso do final. Porque quando Moshe ascende ao Monte Sinai para vislumbrar o tabernáculo celeste, no final, e como está lá no Avinu Sheba Shammai, o Pai Nosso, vamos dizer assim, é justamente que venha o teu reino. No final, é o tabernáculo celeste que vai descer até nós, né?
escrito em Hebreus, não é? Que o tabernáculo aqui é uma cópia, né, do tabernáculo dos céus. Moisés, ele fez exatamente, ele viu, Deus mostrou a ele lá no monte e precisou que ele fizesse exatamente como ele falou. Então, é uma cópia, né? Uhum. Isso significa que no final também, da mesma forma que Moisés foi até ascendeu até os céus, vamos dizer assim, vislumbrou o tabernáculo e trouxe para a terra de uma cópia dela, né? Sim, sim. A verdadeira, a original também vai vir, né? Exatamente. Lá em Apocalipse, o tabernáculo celeste ele vem. No final, né, de tudo, o tabernáculo desce, com certeza. E nós falamos sobre, então, os materiais, os itens do tabernáculo, né? E a gente queria discutir um pouquinho sobre essa questão do tabernáculo, não só de uma maneira física, né? Não adianta eu falar para vocês medida, é tanto de medida, é feito de ouro, é feito de cobre, mas nossos sábios deixaram também escritos de como o que aquilo representava, ou seja, assim como nós na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós vemos várias e várias formas do Tanar representando aquilo que viria, que seria Yeshua. Nós vemos no tabernáculo celeste, no tabernáculo, nesse tabernáculo, a verdadeira representação de muitas das coisas que para nós tem muita importância, né? Mas antes de entrar nesse detalhe, eu queria continuar falando um pouquinho da oferta, que eles coletaram. Sim, sim. Né? É importante percebermos que Deus queria habitar no meio da gente. Ele queria habitar no meio do povo. E como o Rabino Shapira bem explicou, né, na parte do Haggadah Brit em hebraico, falando sobre as palavras em hebraico, né, a palavra utilizada não é exatamente no meio, entre, né, ela significa mais dentro do povo. Então Deus queria habitar dentro do coração do povo dele, não é? Então ele, na verdade, ele não precisa de templos feitos por mãos, não precisa de um tabernáculo físico, de coisas que o homem pode fazer, ele não precisa disso. E na verdade, o que poderia conter, né? Toda a presença do Eterno? Nada nesse mundo poderia conter. Mas o Eterno, ele deseja ter uma conexão conosco, ele deseja estar no meio de nós, dentro de nós. E para isso, nós precisamos de uma ação, nós precisamos fazer algo. Não é apenas simplesmente, Deus quer habitar no meio de nós, então, que ele se vira e vem. Não é assim. Seria simples, né? Não é? Mas só que o Eterno é santo. E qualquer um que se aproximasse do Eterno seria consumido na mesma hora, né? Então, existem regras, existem passo a passo para essa purificação que a pessoa precisa fazer, para essa santificação que a pessoa precisa fazer, para que pudesse chegar até o Eterno, né? Isso também remete muito ao papel do Messias, do Mashiach, ao papel de Yeshua, que realmente ele passou, tudo isso na verdade é uma representação, de certa forma, do Mashiach que entra no tabernáculo celeste, não é? Então, a terumá, a oferta, nós temos que entender que ele fala assim, todo aquele que o coração compelir a dar. Isso é muito importante. Parece que não é, nós vamos pedir doação para todo mundo. Então, tem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, para construir o tabernáculo de Deus, ele não simplesmente falou, porque Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Ele não simplesmente falou, Moisés, vai lá, pega, em tal lugar assim, você pega ouro, pega prata e você constrói o meu tabernáculo. Não, ele queria o quê? Que fosse uma ação de nós. Ele faz uma coleta coletiva. Sim. É importante você ver que para o tabernáculo de Deus precisa do apoio de todas as pessoas, que o povo todo esteja envolvido nesse tabernáculo para fazer um local, não só o tabernáculo, e aí você vai ver depois templo e futuramente sinagogas. Quantas sinagogas hoje são feitas com a ajuda do povo, né? É verdade. Ontem estava até conversando com um pastor aqui, falando a respeito da Torá, que o valor é alto, e eles falam, realmente, quando uma sinagoga tem uma Torá, é feita uma arrecadação com várias pessoas ajudando para comprar essa Torá e conseguir doar para essa nova sinagoga. Então, você vê aqui a importância da união de todos em um propósito comum, que é de se aproximar do Eterno. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é todo aquele que o coração o impelir a dar, porque a ação começa de nós, é de dentro para fora, não é algo de fora para dentro. Não adianta a gente ficar
fazendo os mandamentos. Vou fazer, Deus falou, aí vai fazendo para mostrar para as pessoas que você está fazendo. Aquela pessoa que fala o hebraico Sim. perfeitamente, tudo que quer falar uma palavra em hebraico, ou aquela pessoa que quer tocar o shofar o tempo todo sem, na verdade, às vezes entendimento, ou até com entendimento. Sim. Veja bem, tem pessoas que têm realmente entendimento, ou se botar um talit, uma kippah e tudo mais, se vestir de judeu e, na verdade, e eu não estou dizendo, pode ser judeu, pode não ser judeu, não estou falando da etnia em si, não estou falando desse ponto, estou falando da questão do exterior e do interior. Sim. E é justamente, né, sobre assim isso. Como, né? como nós vamos falar. Exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, né? É muito interessante que a Luana justamente tocou no ponto. Eu antecipei um pouquinho, né? E a gente vai falar especialmente sobre uma passagem, vamos fazer duas abordagens sobre uma passagem, sobre um versículo dessa paraxá, que é Êxodo 25:11, né? E como a Luana estava falando, a gente consegue fazer uma relação entre essa parte do interior e exterior justamente com a arca. né? Verdade. É a arca do testemunho, é onde ali seriam depositadas as tábuas do testemunho, né? Existe até a discussão entre os rabinos se foram colocadas a primeira arca, aquela que Moshe destruiu depois que viu o pecado do bezerro de ouro, que é vamos dizer assim, para o judaísmo, o maior pecado que já existiu, que é o pecado do bezerro de ouro. Mas, ou se estavam somente a segunda tábua, na verdade existe essa discussão, se estavam as duas, se estava uma delas só. Mas a arca do testemunho, para os nossos sábios, eles sempre falaram o quê? Que ela representa a própria Torá. Ela representa aquilo mais importante que nós devemos perseguir, que é o estudo da Torá, né? E muito interessante que nessa semana eu tenho estudado e a gente tem comentado muito sobre uma passagem do Talmud, né? O Talmud, que de uma parte específica do Talmud que nós vamos falar, que é de Yomá 72b. O que é Yomá? Né? Esse tratado do Talmud. Yomá, que em aramaico significa o dia, né? Vamos dizer assim, que está falando de Yom Kippur. Então, esse tratado todo trata, né, justamente do único dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? Que era o dia de Yom Kippur. E ali descreve justamente essas relações entre os itens do tabernáculo, do templo, com algumas coisas que vamos ver logo agora. Lá, eu vou ler para vocês Êxodo 25:11, como está aqui na Bíblia Judaica, e eu vou fazer os comentários como está no Talmud, certo? Lá em Êxodo 25:11, está falando o seguinte: está falando revestir a arca, né, com ouro puro. Revista pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Paramos aí. Pelo lado de dentro e pelo lado de fora, Ravá diz lá em Yomá 72b que isso alude à ideia de qualquer estudioso da Torá, cujo interior não é como o exterior. Ou seja, justamente isso que a Luana está falando. Né? Justamente cuja a expressão exterior da retidão é insincero e não deve ser considerada essa pessoa como uma estudiosa da Torá. E hoje é justamente isso que nós temos, né, Luana? É verdade. Tem muita gente, como eu estava falando, né? As pessoas se revestindo de judeus e, na verdade, o interior não mudou. Então, como eu falei, eu não estava falando sobre etnias e nada disso, tá? Eu estava falando sobre a nossa caminhada na construção do reino, a nossa caminhada até Deus, né? Nós queremos chegar à presença de Deus, mas tem um passo a passo. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que ter um ato de alguma coisa. Então, primeiro começa no coração, não é? Na circuncisão do coração, por exemplo, em que ele fala, todo aquele que o coração que o compelir a dar. Então, são aquelas pessoas que estão com o coração fértil para plantar a Torá, vamos dizer assim. Aquelas pessoas que estão com vontade de ajudar, com vontade de fazer. Porque se a pessoa tiver com o coração fechado e estiver apenas doando por obrigação, ela não está preparada para todo o processo de santificação. Exatamente. Porque o tabernáculo, ele tem ele foi feito de uma forma que mostra esse passo a passo. Mostra, né? Níveis, na verdade, né? Exatamente. Nós não vamos falar de tudo isso agora, hoje, até porque mistura
essa paraxá com a outra paraxá, enfim, tantas outras coisas para ter esse contexto todo pronto. Hoje eu acho que nós vamos focar, pelo menos eu, a princípio, quero focar um pouquinho mais na arca, enfim, algumas coisas assim. Mas você vê que tudo ele tem um passo da salvação, né? Tem uma representação do Mashiach ali dentro. Então, esse. Primeiro você dá, seu coração tem que estar disposto a dar, estar disposto a fazer. Não adianta ficar esperando a presença de Deus aparecer a hora que Ele quer, porque não é assim. Se a presença de Deus aparece aqui, vão ser todos consumidos, com certeza. Não. Então, nós precisamos de criar esse ambiente de santidade, purificação e tudo mais, né? Por isso tem esse caminho todo, e o Santo dos Santos fica lá atrás, não é? Fica lá no finalzinho, onde está a arca. E é justamente da arca, né, que a gente tira essa alegoria, vamos dizer assim, essa comparação, né? Que não adianta ser exterior, não adianta mostrarmos. E nós temos respondido muitas perguntas sobre essa questão da identidade, né? É uma crise de identidade que temos no meio do judaísmo messiânico hoje, né? Muitos querendo ser judeu e não são, parece até um pouquinho como a carta aos Hebreus, né? E fala justamente sobre essa questão de interiormente nós fazermos aquilo que nós parecermos exteriormente, né? Não fazer apenas por aparecer, não fazer apenas por querer mostrar uma santidade, né? Porque santo é um só. Isso que é verdade. E todo mundo tem um papel a desempenhar, né? Então, gente, não adianta a gente ficar querendo mudar. O Eterno, ele trouxe salvação para o mundo todo. Ele falou que a minha casa de oração era chamada casa de oração para todos os povos. Ele não falou que seria casa de oração só para Israel, vamos dizer assim, o Israel físico, tá? Eu não estou falando do Israel. E quando eu falo Israel físico e espiritual, parece até de teologia de substituição. Gente, por favor. Teologia de substituição aqui não tem vez. Não tem vez. A igreja não substitui Israel, ponto. É só para fazer mesmo uma comparação sim, aqui, sim. né? Não, ele veio para dar a salvação não só para os judeus, é isso que eu quero dizer. Ele não trouxe... Sim, começou com os judeus, mas ele estendeu essa salvação para todos os povos, através do Mashiach, através de Yeshua. Não é? Então, nós somos enxertados, e isso é importante perceber, não tem nada de substituição, nós somos enxertados e pronto, mas mesmo assim temos o nosso papel. Em Apocalipse fala principalmente daquela questão, os gentios pisarão, né, o pátio. Pisarão o pátio dos gentios. Terá o pátio dos gentios, o pátio externo. Então, assim, tem um espaço, tem um local para eles também entrarem ali, né? Então, da mesma forma que no Santo dos Santos, não era qualquer sacerdote que podia entrar. Não basta ser sacerdote e você, ou Cohen, e você entrar ali. Não, somente o sumo sacerdote é que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer... E lembrando que Nadav e Abihu também ofereceram um incenso de qualquer forma e foram consumidos. Não seguiram as regras. E eram sacerdotes, eram da linhagem. Pois é. Né? Então, assim, mesmo que Deus não precise de um templo construído por mãos, a presença de Deus para estar no meio de nós, ela precisa, para que a gente se aproxime, nós precisamos de uma purificação. Nós precisamos seguir. Esses rituais, eles são para isso. Isso me lembra, nós vivemos aqui. Isso me lembra um pouquinho até da ordem de decência, né? Exatamente. A ordem de decência no próprio culto, né? E muita gente não entende ordem. É muito engraçado que Sidur significa ordem, né? Exato. Então, é justamente esse tipo de ordem que nós buscamos ter num tipo de serviço, né? Também não adianta você falar assim, eu vou fazer de qualquer maneira. Eu acho que esses rituais aqui não servem. Ou, enfim, não é. E as pessoas confundem muito quando em Hebreus começa a falar sobre o sacerdócio, sobre promessas, essa aqui é uma nova aliança superior à anterior, e aí todo mundo começa a achar, então aquela aliança acabou. Gente, são coisas completamente diferentes. Nós estamos falando ali em Hebreus de sacerdócio, de uma coisa que realmente vai acontecer, porque Arão, quando precisava entrar no Santo dos Santos, ele tinha que purificar não só ele mesmo, para depois purificar o povo, ele tinha que sacrificar por ele, pelo povo, por todo Exatamente, mundo. Mas Yeshua era um tzadik, e Yeshua não tinha pecado, e o sacrifício dele foi perfeito. Também não bastava ser qualquer ser humano fazer sacrifício, não ia adiantar de nada. Exatamente. Então, ele fez o sacrifício perfeito. Mas isso é outra história, não tem a ver com essa questão de acabou a lei, não tem nada a ver com isso. Mas o mais importante de tudo é o seguinte, é o cumprimento da Torá.
Sim. É o cumprimento daquilo que foi prescrito, é o cumprimento dos preceitos. É nos esforçarmos para isso. Né? E muito engraçado que justamente a outra parte desse versículo de Êxodo 25:11, ela fala justamente sobre algo, os nossos sábios falam justamente sobre algo que faz uma relação com isso. Né? O restante... Eu quero falar uma coisa depois, mas fala aí. Vamos lá. O restante do 25:11 fala o seguinte, né? Voltando, revista pelo lado de dentro e de fora, nós já vimos que a arca comparado com a pessoa, o interior e o exterior da pessoa, né? E comparando a arca com a Torá, como é comparada por várias vezes na Guemará, ela fala justamente o seguinte, o final do versículo 11 é: e coloque uma moldura de ouro em torno de sua parte mais alta. Muito engraçado que essa palavra moldura em hebraico significa a palavra zer, que é uma palavra para coroa. Né? Alguns arqueólogos, algumas pessoas até colocam que seria aquela partezinha assim da arca, né? Mas zer, que se escreve com zain e resh, né? É a mesma palavra para zer, as vogais, a mesma palavra, mas sem não há vogais. Ela pode significar zar. E o Rabino Yohanan, no mesmo texto de Yomá 72b, ele faz essa comparação. Que, dependendo da forma e do entendimento, se alguém é merecedor de cumprir as mitzvot, todos somos, mas aquele que persegue o cumprimento da mitzvot, para ele, a Torá vai ser um zer, vai ser uma coroa. Mas, se ele não é merecedor, se ele não persegue ao cumprimento das mitzvot, a Torá será um zar, um estranho para ele. E ele vai esquecer de tudo, vai esquecer dos estudos. Não adianta estudarmos a Torá, não cumprirmos. Como fala, né, que a palavra de Deus, a Torá, é como uma espada, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E é verdade, porque a palavra de Deus tanto pode trazer a salvação, quanto pode trazer a condenação, exatamente, a destruição, né? Então nós temos que utilizar e manejar bem a palavra. Exatamente. O tempo todo se fala isso, né? Temos que manejar bem a palavra, não é? Eu vou continuar permitir você ainda, só porque senão depois eu esqueço. Você falou sobre em relação a que você precisa obedecer os mandamentos. Exatamente. E tudo mais. Eu achei interessante que na Haftarah, que é 1 Reis, ele vem dizendo uma questão que eu até anotei aqui, que fala assim, 1 Reis 6, quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi: viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Ou seja, o tempo todo, né? Até quando... Nós estamos falando hoje do tabernáculo, mas depois, quando Salomão faz a construção do templo, acontece a mesma coisa. Né? Ele faz a construção do templo e Deus fala: eu quero habitar no meio de vocês, mas para fazer isso, eu preciso não só do templo que você construiu para mim, não só do tabernáculo que você construiu para mim, não só do seu coração, eu preciso de santidade. Eu preciso que você obedeça aos meus mandamentos, que você execute os meus juízos, né? Que você cumpra a minha vontade. Aí sim, eu vou poder habitar dentro de vocês, eu vou poder habitar no meio de vocês. Então, leva esse patamar, né? Não adianta querer a presença de Deus apenas, nós temos que fazer. A palavra aqui é fazer, é o ato de fazer a palavra de Deus, né? Cumprir, de obedecer, de também se esforçar. Quando nós cumprimos as mitzvot, é isso. Nós estamos fazendo um trabalho de dentro para fora, não de fora para dentro. Como eu falei, não é só se vestir e não mudar por dentro. Não, você tem que se vestir, sim. Fazer as duas coisas. Como você fala, né? Quando ele fala a respeito do dízimo, é a mesma coisa. Se vestir, sim, mas também mudar por dentro, ser uma pessoa diferente. Né? É muito interessante que você tocou justamente na Haftarah, que era lida na época sobre essa paraxá, né, que é a Haftarah de Terumá, e fala sobre Salomão e fala sobre a promessa para o rei Davi. Né? E a terceira comparação, a terceira alegoria que se faz sobre os utensílios, né? E retornando um pouquinho sobre o que a gente estava falando, que era sobre a coroa, sobre o zer, né? Em 3 pontos diferentes nessa paraxá e na próxima paraxá, são 2 nessa paraxá e na próxima paraxá, que é Tetzaveh, é falado sobre
como está escrito aqui, que em algumas está como moldura, outras está como bordas, que na verdade a palavra zer, que é coroa, está em 3 itens diferentes. Ele aparece tanto na arca, né, que está aqui no 25:11, quanto na mesa da proposição, que é no 25:24, quanto lá no capítulo 30, que já é na próxima paraxá, que é Tetzaveh, no altar do incenso, né? E muito interessante que o Rabino Yohanan continua em Yomá 72b fazendo essa comparação. O que seriam essas 3 coroas, né? Por que esses objetos têm essa palavra e algumas pessoas, alguns sábios e alguns comentaristas falam que teria realmente na moldura, na borda, coroa incrustada em ouro, né? Então, o que significaria? Ele fala, o Rabino Yohanan, que essas 3 coroas significa a coroa de trás para frente, né? Da coroa no altar do incenso significaria o quê? Quem era que oferecia o incenso no altar? Era o sacerdote. Significaria a coroa de Arão, que Arão tomou sobre ele, que era a coroa do sacerdócio, né? A outra coroa, que é justamente a coroa da mesa da proposição, lembrando, quem que pegou os pães na mesa da proposição? Foi Davi. Então ela significaria a coroa que Davi tomou sobre si, que é a coroa do reino, do Malhut, né? Que é justamente o reino de Davi que nunca passaria, assim como na promessa, como está falando aqui em 1 Reis. E a terceira coroa, aquela que está na arca, lembrando que a arca, a Guemará muitas vezes relaciona a arca à própria Torá, né? Porque ela é a arca do testemunho, a arca que contém os milagres, a prova da palavra de Deus ali dentro, a própria palavra que são as tábuas, né? Ela estaria disponível para qualquer um de nós, para todos aqueles que quisessem pegar nos mandamentos, cumprir os mandamentos e seguir o caminho do eterno. Então, justamente nós poderíamos tomar sobre nós a nossa coroa. Mas nós também ainda temos um outro entendimento, além de Yomá 72b, que é o que? Quem e isso me lembra uma outra frase, né? Quem é digno de romper os selos? Lembra? Quem é a Torá viva? Quem nós falamos é Yeshua. É Yeshua. Então, Yeshua toma sobre si essa coroa. E mais interessante, que em Apocalipse 19, no versículo 12, eu vou até separei aqui para a gente ler um pouquinho, seria o quê? A partir do Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, caminha a verdade e a vida, e julga e combate com justiça. Agora o 12. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na cabeça deles há muitos diademas. Na Bíblia judaica completa fala muitas coroas, né? Muitas coroas. E eu digo para vocês quantas coroas são. São as 3 coroas. Yeshua tomou sobre ele as 3 coroas. Yeshua é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Ele tomou a coroa do sacerdócio. Ele tomou o incenso, né? O altar do incenso. O Yeshua também tomou o altar do reino, porque ele é descendente direto do rei Davi. Ele veio como Mashiach ben Yosef, mas ele voltará. Quando ele volta aqui, ele volta como Mashiach ben Davi, como rei. E ele também tomou sobre si a coroa da Torá, porque ele é a palavra viva. É ele, a partir dele, através dele, que nós, que viemos das nações, e aqueles que são judeus, que se unem e fazem uma oliveira, porque tanto os das nações têm que ser enxertados da oliveira, como os que são da oliveira não podem ser cortados dela. Pelo contrário, tem que ser reenxertados. Pelo contrário, é muito mais fácil eles serem reenxertados depois de cortados do que nós sermos enxertados, que eles são ramos naturais. Sim, mais fácil. Né? Então, é justamente esse as comparações, a beleza, a riqueza da língua hebraica de você entender a Torá. Né? Aproveitando também um pouco que você falou aí de enxertado e tudo mais, queria falar um pouquinho a respeito da arca, que a arca tem, ela é revestida antes, como ele estava falando, né, de ouro por dentro e por fora, e é uma coisa muito importante também, como a Yeshua, como a arca também é uma representação de Yeshua, que é a representação da Torá, enfim, também tem uma outra coisa muito legal, que a arca ela é feita de madeira de acácia. E madeira representa o quê? Árvore. Sim. E o tempo todo na Bíblia, né, Deus nos compara a árvores. Sim, assim né? como então, nós somos enxertados,
O homem é a árvore do campo. Descortar, tem a raiz, o homem dá frutos, não dá frutos, enfim. Nós somos o tempo todo comparados a árvores, o ser humano é comparado à árvore. Então, o que isso tem a ver com Yeshua? Bom, se a árvore é comparada ao ser humano, não é? O ser humano é comparado à árvore, então essa parte de dentro da arca, que é feita de madeira, ela representa, por exemplo, a humanidade de Yeshua, né? A parte humana de Yeshua. Mas só que Yeshua não é só humano, o Yeshua também é divino. E essa cobertura de ouro, porque o ouro representa a realeza, o ouro representa a divindade, não é? Então, ele coberto por dentro e por fora, representa também a divindade de Yeshua. Ou seja, Yeshua não é só divino, Yeshua não é só homem, ele é os dois. Né? Então, isso também é muito interessante. E muito quente falando. Eu vou passar um pouquinho, eu vou avançar um pouquinho. Eu nem sei se isso está nessa paraxá ou se já é para outra, mas enfim, nós sabemos que ali dentro da arca tem as tábuas, nós já falamos aqui. Sim. E tem também a vara de Arão que brotou, e tem também o maná. Isso também faz relação a você chegar à presença de Deus. Né? O que é necessário para se chegar à presença de Deus, que fica ali abaixo, porque tem os querubins que ficam cobrindo onde aparece a presença Shekinah do Eterno. Né? O que representa? Bom, representa realmente as leis, Sim. A lei, a Torá, que foi dada para o povo por Moisés, mas também representa o quê? O sacerdócio escolhido, através de um sacerdote escolhido, como foi Arão, foi o escolhido, a vara representa isso, Sim. E Yeshua também foi escolhido pelo Eterno para fazer essa mediação de nós com ele, e o maná, que é a provisão divina, né? O maná, exatamente, ele é o pão da vida também, e é a provisão divina, foi um milagre, ele nos alimenta, o alimento espiritual, ou seja, é realmente rica essa simbologia da arca, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito toda a relação, né? Se eu vou continuar com todos os móveis ali, tem alguma coisa, né? E a gente poderia hoje continuar falando cada vez mais, mas nosso tempo realmente é curto. E para a gente encerrar, Luana, vou falar um pouquinho rapidinho só sobre o que o Rabino Shapira fala no livro As Boas Novas, segunda Covid-19. Eu gosto muito de citar os livros do Rabino Shapira, mas não é que o livro... Ele está relendo o livro, é por isso. Eu leio e releio várias vezes, porque realmente a gente está com vontade de aprender, de cada vez mais nos aprofundarmos na palavra. E quando vemos a palavra terumá, nós vemos a palavra escrita em hebraico, temos a palavra Torá e com mem. Com mem significa Mashiach. Exatamente, o mem representa o Mashiach. Então, e quem seria a terumá, como o Rabino Shapira escreve, né? Que a terumá seria o quê? A terumá das nações seria o remanescente das nações que se enxertam. Ou seja, existe uma terumá tanto do povo de Israel, que são aqueles que estão nos ensinando a Torá, aqueles que creem no Mashiach, e nós das nações que temos aprendido a Torá, que nós nos juntamos a eles. É uma junção completa. E o mais engraçado sobre isso, que a palavra terumá é a Torá, mais o Mashiach, mas a palavra teruá, que é o sopro do shofar, um dos toques do shofar, é Torá mais o Ain, que significa as 70 nações. Então todos estaremos juntos. Quando o teruá for tocado, quando o shofar for tocado, todos estaremos juntos. E tanto a Torá mais o Mashiach, quanto a Torá mais o Ain, que o Ain em hebraico significa o número 70, e o Ain também significa 70 nações. Essas duas letras juntas, o Ain e o Mem, formam o quê? Que é povo. Então nós somos um só povo no Mashiach. Então, eu gostaria, Luana, muito obrigado novamente. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas o nosso tempo realmente já encerrou. E é muito bom falar da Torá. Vejo vocês na próxima semana. Até lá, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.